Nós vemos essa recente tendência de alta como temporária, mas com a desaceleração da China e a queda da demanda por commodities, a tendência de baixa deve voltar. Emily, bem-vinda de volta do Cascop TV. Obrigada pelo convite. Houve uma boa recuperação dos dados australianos divulgados na semana passada, mas vamos começar falando sobre os números do PIB, que superaram as expectativas, chegando aos 3% ao ano. Apesar dos dados positivos, as preocupações em relação ao investimento em outras indústrias e a volatilidade na China continuam. Levando esses fatores negativos em conta, quais foram os reais números de crescimento do país? O dado mais positivo nos números de PIB foi o consumo, que cresceu bem durante o trimestre, apoiado pelas baixas taxas de juros, pela estável tendência dos empregos e pelo aumento dos preços de casas. A balança comercial também teve resultados robustos, mas os que apostam em uma tendência baixista dizem que isso é só o olho da tempestade na economia. As exportações líquidas, por exemplo, praticamente não cresceram e o mercado de trabalho não parece saudável. Será que essa história é um exagero ou o cenário está realmente ruim? Nós estamos um pouco mais otimistas em relação à economia australiana. Os números de emprego, por exemplo, têm estado um pouco voláteis recentemente, o que torna a leitura um pouco difícil. Entretanto, a tendência parece muito boa e tem apoiado o consumo. Em se tratando das exportações, tivemos dados bons e ruins, e vimos uma transição contínua em direção ao setor de serviços, o que é positivo. O dólar australiano mais baixo também tem apoiado isso. Falando em dólar australiano, apesar de estarmos no meio dessa tendência baixista no longo prazo, a moeda subiu e ultrapassou a marca dos 73 centavos diante do dólar americano. Será que isso é um problema para os formuladores de política? Ou será que a tendência de baixa vai ser retomada em breve? Houve muita volatilidade nos mercados até o momento, desde o início de 2016. E nós acreditamos que essa alta seja temporária. A tendência baixista para o dólar australiano deve se resumir com a desaceleração na China, a queda da demanda por commodities e o crescimento estável dos Estados Unidos. Em se tratando da política do Banco Central, os mercados estão antecipando um corte e meio durante esse ano. Não sabemos como isso será possível, mas muitos estão prevendo um corte em maio. Como isso afeta sua previsão, especialmente considerando os dados sólidos divulgados na semana passada? Nós estamos muito otimistas em relação à economia australiana e não esperamos que o RBA corte a taxa este ano, mas a política deles tende a ser acomodatícia. Se essa volatilidade nos mercados continuar ou a transição para o crescimento do setor de serviços perder impulso, eles ainda terão espaço para manobras. Emily, muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Vocês assistiram a um resumo dos principais dados australianos, comentados por Emily Dabbs, da Moody's Analytics. Obrigada pela audiência e continuem clicando em nosso site para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!